Boa tarde. A aula de hoje é sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos supor, que em uma partida de voleibol de disputa em duplas, Raul e Felipe marcaram juntos 20 pontos. Esta informação ela não permite saber quantos pontos cada um deles marcou, pois são várias as possibilidades. Veja nesta tabela as possíveis pontuações de cada um deles. Pontos de Raul e Felipe. Pontos de Raul 12, pontos de Felipe 8, total 20. Pontos de Raul 10, pontos de Felipe 10, total 20. Pontos de Raul 15, pontos de Felipe 5, total 20. E assim sucessivamente. Se representarmos por x o número de pontos feitos por Raul e por y o número de pontos feitos por Felipe, podemos indicar essa situação por uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Vejamos. X mais y igual a 20, sendo x e y incógnitas, com x e y números naturais, x pertencentes aos naturais e y pertencentes aos naturais. Observe que os pares ordenados x e y formados pelos números naturais desta tabela são algumas das soluções dessa equação. Por exemplo, 12, 8, 10, 10, 15 e 5. Bom, nesse exemplo aqui é importante você se atentar ao quê? Que está querendo dizer que o x e o y eles são números naturais, ou seja, eles são números que não são negativos, né? E nem fracionários, são aqueles números que a gente sempre utiliza, né? Do 1 até infinito, né? Mas o que é importante a gente observar? Que a solução dessa equação é um par ordenado, ou seja, que o primeiro ele vai ser sempre o valor de x e o segundo vai ser sempre o valor de y, ou seja, se a gente mudar, né? Se for, por exemplo, 12, 8, se a gente colocar primeiro o 8 e o 12, esse já é outro par ordenado, não é igual, né? O par ordenado ele tem uma ordem, né? Que primeiro é o valor de x e depois é o valor de y. Se a gente mudar a ordem, a gente muda também o par. Uma equação é do primeiro grau com duas incógnitas x e y, quando pode ser escrita na forma ax mais by igual a c, sendo a, b e c coeficientes, com a diferente de zero e b diferente de zero. Ou seja, sempre tem que, para ser do segundo grau, perdão, gente, para ser uma equação do primeiro grau, os coeficientes não podem, né, ser zero, eles têm que ter um valor. Tem que ser diferente de um, pode ser negativo, mas e também pode ser positivo, mas eles não podem ser igual a zero. A gente pode observar o quê? Que x mais y igual a 20 é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, pois eles podem ser escritos na forma um x mais um y igual a 20, onde a igual a 1, b igual a 1 e c igual a 20. Ou seja, quando não tem nenhum número do lado do x ou do y, a gente sabe que lá a gente pode escrever um do lado, porque 1 vezes x é o próprio x e 1 vezes y é o próprio y. Observe outro exemplo da equação do primeiro grau com duas incógnitas. 3x mais 2y igual a 10. Nesse caso, a solução dessa equação, para a gente solucionar essa equação, basta a gente substituir um valor, né? E vamos atribuir o valor de x igual a zero, né? Quando a gente utiliza x igual a zero, a gente vai ficar com a equação assim. Por que a gente atribui um valor? Quando a gente atribui um valor a x, para encontrar o valor de y, né? Aqui a gente substitui na equação, fica 3 vezes 0 mais 2y igual a 10, ou seja, 3 vezes 0 é 0, mais 2y igual a 10. A gente fica com 2y igual a 10. Para a gente achar o valor de y, isola o y. O 2 que está multiplicando passa para o segundo membro da equação dividindo, fica 10 sobre 2 igual a 5. Logo, um dos pares ordenados, que soluciona essa equação vai ser 0 e 5. É uma equação da equação 3x mais 2y igual a 10. Então, para a atividade de hoje é simples. Vocês vão ter que responder a primeira e a terceira questão do livro, né? Então, no item A está pedindo para você resolver três soluções possíveis para aquela soluçãozinha lá, né? X mais y igual a 20.
Então, no livro já foi dado um 3 e você procura, né, outras 3, né? Por exemplo, no livro foi dado 12 e 8, depois 10 e 10. Elas são soluções possíveis para aquela equaçãozinha lá. X mais y igual a 20. No item B, 1 e 19 é a solução da equação. Está perguntando, né? 1 e 19, esse par ordenado. 1 e 19 é a solução da equação lá. X mais y igual a 20. Aí está dando outra equação, né? E outro par ordenado. E 7 e 14 é solução. Aí vocês vão dizer se elas são equação ou não. Solução da equação. No item C, temos dois pares, né? 8 e 12 e 12 e 8. Eles representam a mesma solução? Justifique. Se eles representam a mesma solução da equação. E já na terceira questão, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter um lado, né, com os pares ordenados e do outro lado vocês vão ter a equação. Então vocês vão ter que ligar o par ordenado que resolve a equação. Então vocês vão ter que resolver isso na questão 3, né? Descobrir qual é a solução da equação do quadrado azul, né? Vocês têm aqui 3, 5. Então, o 3 e o 5 é a solução de que equação aqui desse lado? Do quadrado azul? Retângulo azul, né? Perdão. Então é isso. Qualquer coisa pode me chamar. Bons estudos.